No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 características super importantes que vários roteiristas que fizeram filmes maravilhosos têm. Esse vídeo não é só para quem quer escrever roteiros. Quando a gente começa a entender o trabalho das pessoas por trás de um filme, a gente entende muito mais das obras e principalmente de como as histórias são contadas. Se você não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Cruz, eu sou completamente apaixonado por histórias. Aqui no meu canal a gente vai falar sobre como as histórias são contadas e por que elas funcionam, afinal de contas, dentro do cinema. Beleza, pessoal? Então, bora para a primeira característica. Uma das coisas que um bom roteirista precisa fazer é escolhas. E fazer escolhas pode parecer muito mais simples do que de fato é. Se você imaginar qualquer história ao redor do mundo, qualquer história que vai ser adaptada para o cinema, como por exemplo Steve Jobs. Steve Jobs, você tem 2 filmes importantes de ficção que foram realizados. Você tem o Jobs, com Ashton Kutcher, e você tem o Steve Jobs, que foi realizado ali com o Michael Fassbender. E dentro desses filmes você consegue perceber bem essa diferença que eu quero retratar aqui em relação às escolhas. O Jobs, qual foi o grande problema desse filme na minha concepção? Eles tentaram resumir a vida inteira do Steve Jobs dentro de determinadas horas ali. Acho que o filme tem menos de 2 horas. Então eles tentaram contar não só toda a sua história antes da Apple existir, quando a Apple foi criada, e depois quando ele volta ao poder da Apple. Certo? Então é muita coisa para contar e aí o filme acaba ficando muito superficial. Viram uma sequência de eventos, mas que não necessariamente esses eventos têm um poder para construir a história daquele personagem, para mostrar de fato a história daquele personagem. Já em Steve Jobs, que foi escrito pelo Aaron Sorkin, um dos melhores roteiristas da atualidade, o que ele fez? Ao invés de pegar a vida inteira, algo que só caberia de fato dentro de um livro, o que ele decidiu fazer ali foi pegar 3 grandes lançamentos na história do Steve Jobs. Então eles pegam o lançamento do Macintosh, eles pegam o lançamento do Next, que foi a empresa que Steve Jobs lançou depois que ele foi demitido da Apple, e o retorno do Steve Jobs, o lançamento do iPhone, se eu não me engano era isso. O que acontece? O filme inteiro ele passa dentro desses 3 lançamentos, e dentro desses eventos de extrema pressão, de extrema importância para o Steve Jobs, a gente descobre várias características daquela pessoa. Então a gente vê como ele trabalha com seus funcionários, como ele se dedica ao seu trabalho, como ele lida com a sua família, enfim, vários e vários pontos importantes dentro da vida do personagem. Então percebam, é uma diferença de escolhas, é a mesma história, é a mesma referência de história, que é a história do Steve Jobs, é o mesmo ponto de partida, que é a história do Steve Jobs, só que contado com escolhas diferentes. E um bom roteirista, ele é reconhecido justamente por fazer essas boas escolhas. É a mesma coisa na ficção. Sabe quando você sai de um filme e você tem a sensação, poxa, eu me conectei muito com aquele personagem, mas o filme só tem 1h30, então como é que você se relacionou tanto com ele? Justamente com as escolhas que foram realizadas para contar aquela história. Além dessas escolhas, é preciso um elemento de organização, porque organização vai muito além de escolhas. Organização das ações é algo super importante dentro do cinema, é algo que vai transformar completamente a sua experiência como um todo. Então, isso tem muito a ver com o vídeo que eu fiz sobre Up, por exemplo, quando a gente pensa na organização das ações, na organização daquela sequência inicial e como ela foi apresentada pra gente. Percebam como a ordem dos fatores altera sim, o resultado que nós, o público, vamos ter em relação àquilo. Então essa organização ela é muito particular em relação a cada roteirista. É como ele organiza aquela história faz muita diferença. Porque quando ele faz as escolhas, nós temos escolhas de história, de momentos específicos. Agora que você já escolheu esses momentos, como você organiza eles? Em qual momento você vai apresentá-los para o público? Também tem muito a ver com aquilo que eu disse para vocês, da quantidade de informações que o público vai ter quando está acompanhando uma obra. Então fiquem atentos a essas organizações. Uma outra coisa muito legal é esculpir personagens. Se você pensa no trabalho de um roteirista, quando ele está construindo aqueles personagens, você pode pensar no trabalho de um artesão, você pode pensar no trabalho de alguém que esculpe alguma coisa, de um pintor. Por quê? Porque é um trabalho que está muito relacionado a fazer, refazer, testar, experimentar caminhos diferentes. Muitas pessoas têm a ilusão que um roteirista ele senta, cai ali uma fonte de inspiração e aí a história inteira é construída, os personagens são desenvolvidos. Mas na verdade não. Na verdade, o pensamento por trás da construção de um personagem ele é muito específico, ele é muito trabalhoso. Por exemplo, na Pixar eles fazem uma coisa que eu acho bem interessante. Quando eles não sabem exatamente como aquele personagem vai ser definido, quais são as principais características daqueles personagens. Eles têm só alguns pontos já feitos, mas ainda
sentem que o personagem não está pronto para a história. Eles fazem um exercício de colocar aquele personagem em um elevador que quebrou, né? Isso é claro um exercício de imaginação. Como aquele personagem reage a um elevador que quebrou? O personagem fica calmo, ele chama a emergência, ele não se afoba, ou então aquele personagem fica completamente desesperado, perde a cabeça, acha que vai morrer. Todas essas questões vão mostrando pra gente um exercício, é claro, um exercício criativo que pode ajudar e muito para entender que tipo de personagem é esse, para quais caminhos ele vai. Um personagem bem construído é aquele que tem ações e reações muito claras para determinadas situações. Então, quando você pensa em um personagem que admira, você não consegue imaginar como ele reagiria a essa situação do elevador quebrado? Por exemplo, uma coisa bobinha assim, se você pensa no Darth Vader em um elevador que quebrou, o que ele vai fazer? Ele vai destruir tudo, vai matar as pessoas que estão no elevador, vai ficar revoltado. Agora, se você pensa em um personagem como o Alex do Laranja Mecânica, como o personagem do Hannibal Lecter, ou como um personagem mais leve, como o Woody e o Buzz num elevador que quebrou, né? Percebam como é uma brincadeira criativa, mas que faz muita diferença. Então o trabalho do roteirista é justamente esculpir esse personagem. E eles fazem vários exercícios diferentes. Esse aqui que eu trouxe para vocês é só um dos exemplos. Outra coisa super importante, que está muito mais conectada a filmes que estão contando uma história, é justamente criar conflitos. Um filme que eu adoro, que cria vários conflitos, é o After Hours, do Scorsese. Muita gente ainda não assistiu esse filme, super recomendo para vocês. Mas é um filme que, basicamente, o personagem, ele vai o tempo inteiro sendo apresentado a conflitos. Ele só queria uma noite bacana com uma garota, só que logo no começo dessa noite ele perde uma nota de R$20, ele fica sem dinheiro para voltar para casa, ele vai conhecendo pessoas tentando voltar para casa dele, tudo que ele quer é ir para casa, ele não consegue porque ele tá do outro lado da cidade. Então é um filme cheio de conflitos, né? O conflito, ele é uma ferramenta muito importante na criação do drama, né? Sem o conflito, dificilmente você vai ter o drama. E aí você pensa, poxa, mas o que seria o conflito afinal de contas? E a gente pode pegar qualquer filme que está aqui no cenário, por exemplo, Cloverfield. Qual é o conflito de Cloverfield? É muito claro, as pessoas que estão em Nova York, estão vendo ali um monstro invadindo a cidade, eles querem sobreviver. E o monstro não quer que eles sobrevivam, ele está ali destruindo a cidade como um todo. Outros filmes, como por exemplo o Black Swan, a personagem ela quer ser uma dançarina perfeita. E aí o conflito dela está justamente não só com as pessoas à sua volta, com a dificuldade que é para chegar nessa perfeição, mas também dentro da sua cabeça. Ela tem o conflito ali o tempo inteiro. É um conflito interno, mas é um conflito, tá bom? Então, a construção de conflito ela é super importante no trabalho de qualquer roteirista. E agora o último elemento é um que eu acho muito interessante, não só para quem quer escrever roteiros, mas para quem quer entender quais são as dificuldades de um roteirista, que é justamente o desapego. Um roteirista, ele está fundamentalmente trabalhando em algo que só vai ficar pronto depois do trabalho de outras pessoas. O roteirista ele pode terminar o seu trabalho, mas o filme, quando pronto, de fato, vai concluir o seu trabalho como um todo. Ele precisa de filmes realizados. Dificilmente um grande roteirista só escreveu roteiros que nunca foram feitos. Então, é necessário um desapego não só por essa característica, porque o seu roteiro vai ser transformado tanto na gravação do filme, mas também na montagem do filme, na pós-produção do filme. E também é uma característica importante de se trabalhar pelo próprio desenvolvimento de um roteiro. O roteiro não é escrito apenas uma vez, é uma arte de reescrever. O roteirista está sempre testando coisas diferentes, coisas novas, como eu disse para vocês, imaginando caminhos diferentes para os personagens, para as próprias escolhas que vai fazer e tudo mais. Não é um trabalho de sentar e escrever necessariamente. É um trabalho primeiro de muita pesquisa, de fazer escolhas, de organizar as ideias, de desenhar ali um esqueleto para a obra como um todo, de preparar mesmo todo aquele trabalho para de fato começar a escrever. E aí é um trabalho até tanto artístico, mas também é um trabalho de certa forma de detetives, de pessoas que estão sempre tentando encontrar quais são os melhores caminhos, quais rastros aquela história pode deixar, como construir melhor aqueles personagens, Então também é um trabalho de linguagem cinematográfica muito poderoso, As pessoas que escrevem roteiros têm um conhecimento muito grande da linguagem cinematográfica, porque é algo super específico, até como eles lidam com o tempo, com as ações, com as personagens, Mas é muito legal pensar que é necessário um desapego, é necessário isso, porque senão vai ser um trabalho muito doloroso para o roteirista. Não vai ser a primeira versão que vai ser aceita e talvez nem a 10ª, e você não pode ter só
um roteiro, você tem que ter vários, e é claro, entender que dependendo do processo, esse roteiro vai ser completamente deslacerado. E muitos roteiristas que não gostam de ver os seus roteiros sendo destruídos, acabaram virando diretores e roteiristas, porque aí sim eles têm um controle sobre a obra. Vocês têm Quentin Tarantino, Greta Gerwig, Noah Baumbach e vários outros exemplos de pessoas que escrevem os seus roteiros justamente porque eles não querem ver os diretores destruindo a obra e como eles imaginaram aquilo tudo, e existem muitos outros que não estão interessados em dirigir porque esse desapego cai bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse aqui foi um vídeo inspirado em um post que eu fiz lá no meu Instagram, @gzgustavocruz. Me sigam por lá, eu tô criando muito conteúdo original por lá e vou criar cada vez mais, então eu recomendo para todo mundo que quer aprender um pouco mais sobre storytelling e sobre como as histórias funcionam. A gente se encontra no próximo vídeo.